Graça e paz para todos. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Marcos, no capítulo 10, versículo 17, 21, que diz assim: Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Queridos, nós vemos que esta passagem de Marcos 10, né, no versículo 17 ao 22, fala de um jovem. E fala que este jovem era rico. E nós sabemos que este jovem, né, foi ao encontro de Jesus e perguntou para Jesus, né, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse a ele os 10 mandamentos, né, para ele, né, não matar, não furtar, não adulterarás, para ele não adulterar, né, para ele honrar o pai e a mãe dele, né, para ele ali amar ao próximo como a ele mesmo. E nós vemos que Jesus tocou no coração dele. E quando ele falou para Jesus desta maneira: ah, mas tudo isso eu faço. Então, Jesus disse a ele: se tu fazes tudo isso, então vende tudo o que tu tens. Dá tudo aos pobres. E depois segue-me. Nós vemos, queridos, que Jesus, ele não está interessado no que nós temos. Ele não está interessado, né, na quantia de dinheiro, de bens que o ser humano tem. Jesus, ele está interessado em nossas vidas. Ele está interessado em nosso coração. Ele está interessado de saber qual é a nossa motivação. Se nós, amados, queremos obedecê-lo mesmo. Este jovem, nós vemos que em Lucas, este jovem, né, no Evangelho de Lucas, Lucas o chamou de príncipe, né, o jovem príncipe. E em Marcos aqui, chamou um certo homem. Em Mateus, chamou de jovem. Né? E aqui em Marcos, um homem chegou a Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus explicou para ele, porque ele foi até Jesus e perguntou para Jesus. Né? Então, Jesus respondeu para ele o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse a ele essas palavras. E ele disse para Jesus que tudo isso ele faria. Olha, para vocês verem, Jesus falou para ele cumprir os 10 mandamentos. Que isso já seria bom para a vida dele. Mas no coração dele, eu creio que ele queria ser, né, perfeito. Mas tudo isso eu faço. E nós vemos que a palavra fala que Jesus, no versículo 21 do capítulo 10, Jesus, fitando-o, o amou. Mesmo com a falha dele, mesmo com as mentiras dele, Jesus, ele vê todas as coisas. Jesus, queridos, quando ele andava ali, né, ele sabia de todas as coisas. E hoje, como ele é espírito, ele é onisciente, ele vê e sabe de todas as coisas. Ele sabe das nossas fraquezas.
Ele sabe das nossas faltas, Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe, amados, todos os dias, ao deitar, ao nosso levantar, nós temos que chegar diante do Espírito de Deus. Senhor, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados. Amados, este jovem disse para Jesus: mas os 10 mandamentos eu faço. Eu honro meu pai e a minha mãe. Jesus viu que ele não fazia tudo isso. Jesus fitou os olhos nele e o amou. Queridos, Jesus nos ama com as nossas faltas, os nossos defeitos. E Jesus disse para ele, nesse mesmo versículo, olha, então, eu creio que Jesus quis provar mais ele. Eu quero ver qual a motivação dele. Eu quero ver mesmo se ele quer fazer a minha vontade. Eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça aqui neste mundo. Eu não tenho nenhuma mansão. Eu ando pelas periferias. Eu visito os pobres. Eu visito os leprosos. Eu visito os aleijados. Eu visito as mulheres adúlteras. Eu visito as prostitutas. Vamos ver se a motivação dele, deste jovem rico, deste príncipe, deste homem, os 3 evangelhos, o evangelho, fala de uma maneira. Eu não sei se ele era já homem feito, ou se ele era um príncipe, ou se ele era um jovem. Mas a palavra fala que ele era rico. E Jesus disse a ele, então, mas Jesus o amou. Então, se você faz tudo isso, se você cumpre os 10 mandamentos, então vende tudo que tem. Dá tudo o que tu tens aos pobres e segue-me. Se você cumpre os 10 mandamentos, então você ama o seu próximo como a ti mesmo. Então dá tudo que você tem para o teu próximo. Para quem vive do teu lado. Se você vive na sinagoga, eu creio que ele vivia ali na sinagoga, porque em algum evangelho, eles chamam ele de príncipe. Então, reparte aquilo que tu tens. Dá aos pobres que aparecem ali na sinagoga, os mendigos que pedem ali na porta da sinagoga, porque lá dentro eles não podem entrar. E nós vemos que aquele jovem, eu creio que ele espantou. Eu creio, não está escrito. E Jesus, ali, amados, nós vemos que Jesus disse para ele vender tudo que tem e dar aos pobres. E depois, segue-me. Ele se entristeceu. Jesus, amados, ele não está pedindo nada de riqueza para ninguém, vender tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele quer, querido, que nós o seguimos. Ele quer que nós aprendemos dele. Por que aquele jovem não chegou nele e seguiu ele para aprender dele? Ele fala, vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí você vai encontrar descanso para as vossas almas. Eu creio que aquele jovem rico não tinha descanso, não tinha paz. A riqueza não podia comprar a paz dele. Ele foi até Jesus e perguntou o que ele
poderia fazer para herdar a vida eterna. A riqueza dele não poderia comprar a vida eterna. Ele sabia, eu creio disso, isso. E Jesus disse a ele, vem e segue-me. Jesus está chamando a tua vida para seguir a Ele, para aprender dEle. Segue a Jesus, busca Jesus. É isso que Ele quer da tua vida. Ele não quer nenhuma riqueza, mas Ele quer você, porque Ele ama você. Os olhos dEle estão fitos em você. Recebe Ele no teu coração. Segue-o. Ele te ama, Ele te chama. Amém? Vou orar com você. Senhor, nós te amamos, Jesus, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai. Te engrandecemos, Jesus. Pai amado, alcança, Senhor Jesus, essa humanidade, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Senhor, nós sabemos, Jesus querido, Senhor, que a salvação não é comprada, Pai. Nós sabemos que Tu quer revelar, Senhor, aos corações, Senhor amado, da humanidade, que Tu és a verdade, Tu és a vida, Pai. E só Tu és a nossa esperança, em o nome de Jesus. Pai, que a humanidade venha Te seguir, Senhor, para receber esta verdade, que dá vida e vida em abundância, que nada pode comprar essa paz que Tu tens para oferecer. Pai, alcança, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e venha dar, Espírito de Deus, essa liberdade, dessa paz, Senhor, que nada pode comprar, Senhor amado, a essa humanidade. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós oramos, Senhor, e nós agradecemos a Ti. Alcança, Senhor, as famílias na face da terra. Amém e amém.